Muito bem, vamos tocar o barco, seguir aqui no Joga Junto, que eu quero fazer uma mudancinha de assunto por aqui e falar sobre a premiação, porque a CBF anunciou ontem nas redes sociais a premiação para o campeão e para o vice-campeão do Campeonato Brasileiro. O campeão vai levar R$ 1.200.000 e o vice R$ 600.000. É um valor recorde para o futebol feminino, isso tem que ser dito, é um crescimento de 20% em comparação com o ano passado, quando o Corinthians recebeu 1 milhão. Mas em 2022 já tinha tido um incremento mesmo, né, um prêmio 5 vezes maior do que nas edições anteriores. Mas, se a gente for fazer uma comparação com o masculino, é um número, assim, muito diferente. Muito. A discrepância ela é bem grande. Palmeiras, que foi campeão brasileiro, recebeu por volta de R$ 45 milhões. E o Cuiabá, 16º colocado no Brasileirão de 2022, levou cerca de R$ 15.200.000. Ô Fran, é sempre importante, né, a gente valorizar as nossas conquistas, é importante valorizar o aumento, mas para você, ainda é muito pouco ou a gente tem que continuar celebrando mesmo, porque não deixa de ser um incremento, um ganho para o futebol feminino? Eu acho que ainda é muito pouco, né? Independente se essa comparação do masculino, que às vezes eu nem gosto de falar, mas são números, né? É a mesma entidade, é a mesma competição, mas eu ainda assim acho muito pouco. No ano passado aumentou, mas muito pela pressão que nós, né, que vive do futebol feminino, que acompanha o futebol feminino, colocou em cima da CBF. A gente tinha até falado que a Federação Paulista tinha, a premiação era maior que o brasileiro, aí a CBF foi e resolveu aumentar. Eu acho assim que a CBF, hoje eu já dei uma cornetada, é muito mal organizada. Muito mal organizada. Eu acho que a CBF poderia já definir esses valores pré-competição, antes de começar a competição. As equipes elas entram nas competições sem saber, né, do valor das premiações. Em muitos casos já é definido antes. Eu acho que poderia ser definido antes e não na véspera da final, colocar. Mas acho que também é legal que aumentou 20% em relação ao ano passado. Sempre é legal ter mais valorização, mas poderia ser muito melhor em todos os sentidos, do anúncio da premiação, do valor da premiação, da forma que foi feita, né? Eu acho que sempre dá para melhorar, e a premiação também, a gente vê a Libertadores também tendo uma premiação alta, que não acontecia tanto nos outros anos, aconteceu aí no ano passado o maior valor. Enfim, sempre dá para melhorar. E eu acho que ainda é pouco, mesmo aumentando 20%. Quero saber de você, Lau. E realmente anunciar um dia antes da final é bem desnecessário, né? Poderia ter sido feito de uma forma bem diferente, Lau. Mais uma vez, né, Lu, não é a primeira vez que a CBF faz isso, de anunciar a premiação na véspera da final. Então, os times, se você for pensar, os times jogaram todo o campeonato sem saber quanto ganhariam se fossem campeões, se tivessem na final. Então, eles jogam sem saber pelo que estão jogando. Claro, pela vitória, pela honra do esporte, não estou tirando o mérito de tudo isso, mas financeiramente isso é importante, saber pelo que você está jogando. E os times não sabem. Então, assim, acho que concordo com a Fran, a CBF é desorganizada nesse momento. E a gente vê isso desde as escolhas dos treinadores da seleção, tanto feminina quanto masculina, pela forma como foi conduzida a contratação agora do Arthur. E, claro, na premiação, esse aumento ele é irrisório. Eu brinquei até quando falou já hoje que parece a FIFA, que foi anunciar que vão igualar a premiação, mas só na próxima Copa, para essa não. Então eles falam, teve um aumento aqui, hein? Só para não dizer que não teve um aumento irrisório. Claro, a gente aprendeu no futebol feminino muitas vezes que a gente não reclama do que está recebendo, né? Porque é tão pouco que quando está recebendo tem que agradecer, mas não é assim, a gente tem que cobrar. Essa é a verdade, é um aumento irrisório, gente. De 1 milhão para 1.200.000, de 500 mil do vice para 600 mil, sabe? Um campeonato com a visibilidade que teve, quebra de recorde de público como teve, não dá mais para a gente ficar na mesma. Em comparação com o masculino, então aí esse número assim, deixa todos perplexos, assim, a discrepância, a diferença. Não estou dizendo que tem que ser igual, a gente sabe que tem um monte de fator que isso afeta, né? Desde visibilidade, direito de televisão e tudo mais. Mas, assim,
é um valor muito baixo ainda. Ainda é um valor para a maior competição do país, gente. A gente tem que lembrar que a gente está falando de um Brasileirão feminino. É a maior competição do país. E o prêmio é praticamente o mesmo do Campeonato Paulista. Não estou diminuindo o Paulista, mas eu queria que a CBF engrandecesse o seu próprio campeonato, como a Federação Paulista tem feito com o seu estadual.